Olá, turma! Nesse vídeo nós vamos iniciar alguns conceitos relacionados à regência verbal e nominal. Nós vamos ler a tirinha Logoff da quadrinista Clara Gomes. Todos os dias eu quase desisto das redes sociais. Penso em deletar todos os meus perfis, contatos, fotos, vídeos, blogs, canais. Aí concluo que é mais fácil continuar aturando os chatos da internet. A tirinha surpreende um pouco o leitor no último quadrinho, porque a Joana, a personagem, é bem ativa nas redes sociais. Participa de vários sites e aplicativos. Porém, apesar de ser bem ativa, ela acha a internet chata, os usuários da internet chatos, é um pouco contraditório. Nessa tira, como você pode observar, os verbos desisto, penso e concluo, por exemplo, exigem complementos. Que termos ou orações complementam esses verbos? Bem, desisto tem o sentido completado por das redes sociais, pela expressão das redes sociais. Penso tem o seu sentido completado em deletar todos os meus perfis, contatos, fotos, blogs, canais. E concluo tem o seu sentido completado com a expressão que é mais fácil continuar aturando os chatos da internet. Na regência verbal, o termo regente é o verbo. A regência verbal estuda a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os complementam, objetos diretos e objetos indiretos. A regência verbal permite-nos ampliar nossa capacidade expressiva, pois oferece a oportunidade de conhecermos as diversas significações que o verbo pode assumir, com a simples mudança ou retirada de uma preposição. Vamos ler aqui alguns exemplos. Ele mora em outra cidade. Isso implica mudança de horário. Nós iremos ao passeio. Os verbos são os termos regentes e os complementos são os termos regidos. Eu acho que eu falei no vídeo anterior a respeito da importância da preposição, porque o conhecimento do uso adequado das preposições é um dos aspectos fundamentais do estudo da regência, porque vocês precisam saber qual é a preposição adequada e se o verbo exige ou não preposição. O verbo morar é um verbo intransitivo e exige a preposição em. Os verbos intransitivos não possuem complemento. O que ocorre com o verbo morar, e depois nós vamos ver o verbo chegar e ir, é que normalmente eles vêm acompanhados de adjuntos adverbiais de lugar. E na norma culta, a preposição ela é usada para indicar um destino, um local, tá ok? No segundo exemplo, o verbo implicar é um verbo transitivo direto, ou seja, não precisa de preposição. Isso implica algo e não em algo. E no terceiro exemplo, o verbo ir exige a preposição a. No caso, o termo ao teve a contração da preposição a com o artigo definido o, tá ok? Regência nominal é a relação que um nome estabelece com o seu complemento através de uma preposição. Esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Vamos ler alguns exemplos. O amor da família foi mais forte. Estou alheio a tudo. A bactéria é inofensiva para crianças. Em todos os exemplos, há um nome seguido de uma preposição. O que aparece depois disso são os complementos nominais, que têm a função de completar o sentido do nome. A seguir, você vai estudar alguns casos comuns de regência verbal, de acordo com a norma padrão, e que devem ser observados em situações formais de uso.
O primeiro é o verbo assistir. Vamos ler os exemplos. Os alunos do 8º ano assistem a uma palestra sobre fake news. Aqueles cuidadores assistem os pacientes para ajudá-los a ser independentes. Observe a diferença de sentido e de regência. No primeiro caso, o verbo assistir significa ver, presenciar, e é transitivo indireto. Assistir a uma palestra. O verbo pede a preposição a. No segundo caso, o mesmo verbo tem sentido de cuidar, ajudar, e é transitivo direto. Assistir os pacientes. Segundo verbo, chegar e ir. Vamos ler os exemplos. O professor chegou à escola. Vamos ao teatro. Os dois verbos são intransitivos e exigem a preposição a. Os verbos chegar e ir são verbos intransitivos, não possuem complemento. Normalmente vêm acompanhados de adjuntos adverbiais. Nesse caso, as preposições são usadas para indicar o destino ou direção, e esses dois verbos exigem a preposição a. Esquecer e lembrar. Ele esqueceu o livro em casa. Ele se esqueceu do livro em casa. Os verbos esquecer e lembrar podem apresentar duas regências. São transitivos diretos quando não são pronominais, isto é, não vêm acompanhados do pronome reflexivo, ou transitivos indiretos, quando exigem o pronome oblíquo reflexivo, esquecer-se ou lembrar-se, e a preposição de. Eu vou tentar resumir o que está escrito aí. Se o verbo esquecer ou lembrar vier acompanhado de algum pronome reflexivo, se ou me, é um verbo transitivo indireto, porque vai exigir a preposição de. Agora, se não vier com nenhum pronome reflexivo, é um verbo transitivo direto. Exemplo, lembrar algo. Lembrar é um verbo transitivo direto, não exigiu nenhuma preposição. Lembrar-se de algo tem o pronome reflexivo e exige a preposição de, tá ok? O verbo preferir. Exemplo, prefiro dramas a comédias. O verbo preferir é transitivo direto e indireto e exige a preposição a. O verbo preferir não admite termo intensivo na palavra. Por exemplo, na frase, prefiro muito mais estudar do que trabalhar, está totalmente errada. O correto é prefiro estudar a trabalhar, tá ok? O verbo obedecer e desobedecer. Os profissionais da educação obedecem ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Não desobedecemos às instruções do equipamento. Esses dois verbos são transitivos indiretos e exigem a preposição a. Esses dois verbos são verbos transitivos indiretos e exigem a preposição a, tá ok? Bem, pessoal, com isso eu finalizo esse assunto e até o nosso próximo vídeo.